1 Timóteo capítulo 1, verso de número 15 apenas. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Oremos. Amado Senhor e Salvador, queremos exaltar o Teu glorioso nome. Queremos agradecer a Deus, porque na manhã do dia do Senhor, o Teu povo se encontra em Tua presença, exaltando a Tua majestade, orando ao Senhor, certos de que somos aceitos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nos encontramos também diante da Tua palavra que será pregada e cremos no poder, ó Deus Santo, da pregação da palavra. Cremos que Teu Espírito atua na pregação da palavra e conforma o nosso coração a Cristo Jesus, de modo que somos cada dia mais santificados para a Tua própria glória. E é nesta expectativa que nos colocamos na Tua presença neste momento, esperando ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. O que é o Evangelho? Quando nós fazemos essa pergunta dentro de uma igreja protestante, a resposta parece ser óbvia. O Evangelho é a história do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente muitos dentro das igrejas protestantes não têm uma compreensão correta a respeito do que nós temos no Evangelho. E nós podemos pensar nisso a partir dos dias em que nós vivemos, em que muitas pessoas, por exemplo, têm procurado a igreja por motivações totalmente distintas daquelas que você encontra na Escritura. Muitos daqueles que estão dentro da igreja, em vez de proclamar a bendita palavra do Senhor, começam então a proclamar um evangelho humanista. Tira-se o Senhor do centro, coloca-se o homem, e então todas as coisas começam a ser pensadas em relação ao homem. Como eu disse há uns domingos atrás, Jesus se torna um servo em vez de Senhor. Ele existe para satisfazer as necessidades, os anseios pessoais daqueles que procuram a igreja. Muitos que vão até a igreja vão somente por conta disso. Eles estão com problemas financeiros, eles estão com problemas de saúde, eles estão com a sua família sendo esfacelada por conta dos relacionamentos que estão quebrados. E então alguém aparece e diz assim: você precisa de igreja, você precisa buscar uma fé, você precisa de alguma coisa para resolver a sua vida. Mas perceba, o que está em jogo não é a alma, mas as coisas do dia a dia. Vá para a igreja, você vai encontrar a solução para estas coisas. Por outro lado, dentro da igreja, nós temos muitos teólogos questionando a veracidade do texto bíblico. Teólogos que olham para a Escritura e, como já absorveram o pensamento da sociedade de que não existe verdade, cada um vai construir a sua verdade, e que existem várias verdades, dentre as quais você pode escolher uma delas. Muitos se aproximam da Escritura desta maneira e ficam tentando conciliar aquilo que você tem na Escritura com aquilo que a ciência diz, com aquilo que este mundo diz, com aquilo que as filosofias humanas vêm propondo, e assim fazem uma mistura daquilo que você tem na palavra de Deus com aquilo que este mundo nos apresenta. Como é que nós nos portamos diante de tudo isso? Crentes que vêm com motivações erradas para a igreja, ou pretensos crentes dentro da igreja, pessoas questionando a veracidade da palavra de Deus. A igreja é chamada a proclamar fielmente o Evangelho tal qual nos foi confiado. E é interessante você pensar nessa perspectiva quando você olha para a carta de Paulo a Timóteo,
Você olhar logo no início aí, na saudação, você tem Paulo dizendo que por mandato de Deus o Senhor e de Jesus Cristo, ele era um apóstolo, ou seja, ele foi comissionado pelo Senhor, e ele então escreve a Timóteo, diz ele, verdadeiro filho na fé. Timóteo era alguém próximo do apóstolo Paulo, alguém que foi discipulado pelo apóstolo Paulo e que agora tinha sido colocado em uma missão pelo próprio apóstolo Paulo. Isso está aí no versículo 3, veja aí. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E não é curioso isso? A gente acha que essa questão de falso ensino, falsos mestres, discussões sem tamanho a respeito de genealogia sem fim, é um fenômeno da rede social, do Facebook. Eles não tinham nem rede social aqui, e já havia muita gente aqui discutindo, perdendo tempo aqui com um monte de coisa que não tinha proveito, ou que não trazia proveito. E então Paulo diz no verso 5, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Paulo está dizendo ali, eu quero trazer a igreja de volta para o entendimento correto de como deve ser o seu proceder. E então ele mostra no verso 6 que muitos de dentro da igreja começaram a se desviar deste propósito. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres, perceba bem, mestres da lei, não compreendendo todavia o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Tem muita gente na igreja, Paulo diz, querendo ensinar, ser mestre da lei, sem o mínimo entendimento do que está falando. Acho que é Calvino que, comentando esse texto, vai dizer que a ignorância é atrevida. E é exatamente isso. Eles não tinham ideia do que falavam, das coisas que discorriam, mas eram mestres da lei. E então Paulo vai dizer, nós sabemos que a lei é boa, verso 8, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Paulo então quer colocar a questão da lei no local correto. Lembre que nesse tempo do Novo Testamento, você ainda tem muita confusão a respeito do papel da lei, sobretudo com os judeus que estão vindo para a igreja, e com muitos daqueles que estavam sendo influenciados por judeus. Não se sabia direito, para que servia a lei? A lei acabou, a lei não acabou, a lei passou, ela serve para alguma coisa ainda, Jesus cumpriu ou não cumpriu a lei, o fim da lei é Cristo ou não é Cristo. Você vai ter todas essas questões no Novo Testamento. E então ele está dizendo, não, a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, ou seja, há uma forma correta de se olhar para a lei, diz ele, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. E aqui então Paulo já deixa claro um dos papéis da lei, que é apontar o pecado. Veja que os pecados que estão sendo apontados aqui, todos eles podem ser categorizados a partir das tábuas da lei. Por exemplo, se você tem aí matricidas e homicidas,
Quinto mandamento: raptores de homens, você tem o mandamento de não matar, que inclui inclusive a questão do rapto. Mentirosos, nono mandamento. Paulo está então mostrando, olha, a lei serve para apontar o pecado do homem. No verso 11, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. E então ele começa no verso 12, dando aí a sua gratidão, expressando a sua gratidão a Cristo Jesus. E no verso 15 que nós lemos, ele faz uma afirmação categórica diante de tudo o que ele está falando. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E nessa breve afirmação de Paulo, nós temos aqui 3 verdades maravilhosas a respeito do Evangelho. Eu ouvi há muitos anos, há mais de 20 anos, este esboço em um congresso que eu fui. Eu não me lembro o pregador, mas essa estrutura nunca mais saiu da minha mente. Um versículo pequeno, curto, que traz 3 verdades maravilhosas sobre o Evangelho. A primeira delas é que o Evangelho é verdadeiro. Ele começa dizendo: fiel é a palavra. A ideia aqui é de verdadeiro, de confiável. Olha, aquilo que você tem na palavra de Deus, na Escritura, naquilo que Deus revelou ao homem, é verdade. Tudo aquilo que Deus tem revelado no decorrer dos tempos é a mais pura expressão da verdade e da fidelidade do Senhor. E não poderia ser diferente, tendo em vista que a palavra de Deus revela o próprio Senhor Deus. Nós conhecemos ao Senhor Deus por meio daquilo que Ele quis se revelar. Quis revelar aos homens. Quis fazer, registrar no decorrer da história. De modo que para conhecer a Deus de forma correta, é preciso olhar para aquilo que Ele mesmo tem revelado no decorrer dos séculos. E é por isso que esta revelação precisa ser uma revelação fiel. E é por isso que Paulo tem plena convicção de que fiel é a palavra. Parece que Paulo está aqui com um pano de fundo que você tem lá no Salmo 19, verso 7, em que Davi vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Muitos anos antes de Paulo, Davi já havia feito a mesma assertiva: a palavra é fiel, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quando Jesus está em seu ministério, Ele mesmo vai orar e vai se referir à sua palavra como sendo a verdade, quando Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Crentes precisam ter plena convicção de que aquilo que eles têm nas suas mãos, dado por Deus e preservado pelo Senhor no decorrer dos séculos, é a bendita e verdadeira palavra do Senhor. O Evangelho aqui revelado nos mostra então verdadeiramente aquilo que Deus efetuou por nós. Fala desta graça bendita e maravilhosa de Deus. E se você vincular o que Paulo está falando aqui no verso 15 com o que ele disse anteriormente, você vai ter algumas coisas interessantes, porque aqui ele está dizendo: fiel é a palavra, digna de inteira aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então é assim que ele se enxerga: eu sou um pecador, Cristo me salvou. E qual foi o resultado desta obra? Veja o verso 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus
nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo é fiel ou Paulo é o principal dos pecadores? Será que Paulo não se decide a respeito dele mesmo? Veja, Paulo está falando de quando o Senhor o encontrou. Nós cantamos aqui, não foi isso? Jesus Cristo nos achou sujos. Foi essa a nossa expressão ao cantar. Ele nos salvou quando estávamos numa condição terrível. Mas a partir do momento em que Cristo Jesus aplica a sua obra na nossa vida, nos justificando, Ele nos tirou da lama e agora Ele nos colocou num outro patamar agora. Ele nos coloca agora no status de justo e vai nos santificando no decorrer dos tempos. E espera-se agora que estes que são chamados das trevas para a luz vivam em conformidade com o Evangelho, demonstrando na vida prática a sua aptidão, por exemplo, para os ministérios da igreja. E é por isso que esse Paulo que está dizendo: Cristo Jesus que me considerou fiel e me designou para o ministério, o que você tem então na vida de Paulo não é nada mais, nada menos do que aquilo que você vai ter ele explicando lá na frente que devem ter os presbíteros da igreja. As qualificações daqueles que estão à frente do povo de Deus. Mas por que homens pecadores conseguirão andar dessa forma? Conseguirão ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, hospitaleiros, aptos a ensinar a graça de Deus manifestada no Evangelho, operando na vida destes homens. E tudo isso então é a verdade de Deus sendo aplicada no coração do pecador. E então Paulo está dizendo: Deus me fortaleceu, Deus me designou para o ministério. No verso 13: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. E aqui você tem a bendita verdade que a Escritura apresenta: qual era o seu estado anterior e qual é o seu estado hoje, depois de salvo por Jesus Cristo. Você nasce herdeiro de Adão, você não é mais como você nasceu. Depois que você conheceu a Cristo, o Evangelho verdadeiro transformou a sua vida, o seu coração. E Paulo então, ele não esquece de onde ele foi tirado e sabe a grande verdade de que ele não merecia nada disso. Deus foi, na verdade, misericordioso, é a palavra que ele usa aqui. Eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente. Deus é misericordioso, o que fez com que o homem desses estivesse agora no posto de apóstolo, lançando fundamentos para a igreja. Verso 14: transbordou a graça de Deus, ou do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A ideia aqui é de rios transbordando sobre as margens, tornando o solo ali muito fértil. Sabe quando enche o rio que chega a transbordar? Essa é a ideia aqui de transbordou a graça do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo reconhecia como verdade tudo aquilo que Deus havia efetuado em sua vida. Fiel é a palavra, porque a palavra falava a respeito disso. Deus vem revelando a sua obra no coração de pecadores no decorrer dos tempos, desde que o homem caiu e que Deus anunciou a redenção, dizendo que da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus vem anunciando ao seu povo a sua obra gloriosa.
a sua obra de recriação, até o dia em que todas as coisas estiverem restabelecidas, plenamente restabelecidas. O Evangelho então é verdadeiro. É assim que você olha para o Evangelho, para a palavra de Deus, porque isso faz toda a diferença na hora de você falar sobre a palavra de Deus. Quais são as suas convicções a respeito da palavra de Deus? Para que ela serve? Por exemplo, se você está convicto de que a palavra de Deus é eficaz para salvar você do inferno, você vai proclamar isso. Que tudo o que Deus revelou aqui sobre Cristo e sobre a sua obra é verdade, você vai anunciar isso. Mas se você não tem convicção a respeito do que foi efetuado por Jesus, quando ele disse, está pago, está consumado, você vai pregar um evangelho deficiente, levando pessoas a crer como muitos aí fora. E se você perguntar assim, você é crente? Eu sou. Você tem certeza da vida eterna? Ele fala assim, olha, eu estou me esforçando muito por isso. Não entendeu o evangelho. Por que nós não nos esforçamos para ter a vida eterna? Há esforço para ser santo. É por isso que os termos são: exercita-te na piedade. Mas não é um esforço para ser salvo. É um esforço porque você já foi salvo e é plenamente capaz agora de buscar essa vida de santidade a fim de honrar o seu Senhor. Mas toda esta crença errada aqui fora parte de uma convicção errada do Evangelho. Se você não fala sobre a verdade e pautado na verdade, o resultado será desastroso. A palavra de Deus é suficiente para tratar o seu coração e a sua alma? Se sim, nós vamos anunciar com convicção e vamos buscar a solução do Senhor. Se não, nós vamos achar que a Bíblia é só para o domingo. Mas para os problemas de verdade nós precisamos de outras fontes. O Evangelho, a palavra de Deus, é a verdade. E por não crer nisso, muitos crentes, diante de argumentos tolos, facilmente derrubados, ficam abalados quando alguém mostra que há pretensamente contradições na Escritura, e aí o crente se desespera. Sabe qual é a salvação? Eu preciso de uma verdade da arqueologia, eu preciso de uma verdade da ciência para salvar a minha Bíblia. Olha, a arqueologia garante que a minha Bíblia é verdadeira. Isso é uma crença errada. E só há esse tipo de crença porque não há convicção sobre a verdade. Aqui está a verdade. E é por meio deste livro, do que Deus revelou e que deu à igreja, que nós aferimos todas as coisas, que nós julgamos todas as coisas. É a Bíblia que julga as outras coisas, dizendo o que é verdade e o que é mentira. E ela não precisa da confirmação do que quer que seja. Ela vai permanecer verdade. O Evangelho é verdadeiro, fiel é a palavra. Mas há uma segunda afirmação de Paulo sobre o Evangelho. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. Porque ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo. O Evangelho diz respeito a Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é centralizada em Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, o assunto é Cristo Jesus. Deus enviando Cristo ao mundo para salvar pecadores, para redimir homens que um dia foram afastados dele por conta da transgressão de Adão. A história revelada na Escritura tem um personagem principal,
Cristo Jesus. É por isso que não existe outra mensagem a ser pregada, não existe outra coisa a ser enfatizada, porque por vezes nós nos perdemos naquilo que tem na Escritura. A Escritura é rica e traz dentro das suas narrativas muitos assuntos que vêm acompanhando aquele que é o assunto principal, e nós nos perdemos naqueles que não são os assuntos principais. Aí você tem gente falando assim: por que em Atos dos Apóstolos tinha tanto milagre e a gente não vê milagre hoje? Alguma coisa está errada na igreja. A gente precisa ver mais poder de Deus, mais milagres. E gente que não tem ideia sobre Cristo Jesus. Se você começar a perguntar a teologia sobre Cristo Jesus, eles não vão entender. Eles não vão entender a questão de Jesus ser plenamente Deus e plenamente homem. Eles não vão ter compreensão a respeito dos ofícios de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Eles não vão ter a mínima compreensão sobre Jesus e vão dizer: não, mas a Bíblia fala de milagres. Sim, fala, mas o assunto da Bíblia principal não é esse, é Cristo Jesus. E quando nós nos perdemos e não focamos naquele que é o assunto principal, nós transformamos todas as outras coisas num assunto importante e esquecemos a razão de ser da encarnação do nosso Senhor. A mensagem é sobre Jesus, e por não ver Jesus na Escritura, muitos transformam a Bíblia em um livro de moralidade, outros transformam a Bíblia em um livro de contos. Lembre de Paulo escrevendo aos Coríntios: os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Nós pregamos a Jesus Cristo e este crucificado. Escândalo para o judeu, loucura para o gentio. O judeu, acostumado com tantos milagres, queria milagres. Os gentios, encantados com a filosofia, palavras de sabedoria bonitas. Em Jesus Cristo você tem o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É o que vai dizer Paulo, porque o Evangelho é sobre Ele e diz respeito a Ele. Devemos pregar Cristo Jesus, ainda que as pessoas não queiram ouvir sobre Ele e sobre a sua obra. Se você quer ver os eleitos de Deus se rendendo ao Senhor, você precisa ser fiel na proclamação e no testemunho da mensagem verdadeira que está no Evangelho, que mostra aos homens que o pecado é tão grave que foi preciso que Deus enviasse o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos têm mudado a mensagem do Evangelho, enfatizando as curas, os sinais, os prodígios. Tem gente transformando a Bíblia em livro de dieta. Já ouviu? A dieta de Daniel, faça a ideia, tem livros sobre a dieta de Daniel. E como diz um amigo meu, assim, eu nunca vi um livro sobre a dieta de João Batista. Está na Bíblia também. Ninguém quer fazer a dieta de João Batista. E nisso nós vamos nos perdendo. Há livros falando sobre finanças. Tem um áudio famoso daquele comentarista da CBN falando sobre finanças e dando conselhos sobre finanças. Ele dá vários conselhos e no final ele fala assim: olha, tudo isso eu tirei do livro de Eclesiastes. A gente fala: ó, sensacional, puxa, a Bíblia fala a respeito disso. Sim, você tem princípios também sobre isso na Escritura. Essa não é a principal mensagem da Escritura, mas há pastores que já escreveram livros e que disseram que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que fala sobre Jesus.
Você tem um famoso aqui no Espírito Santo e você tem um ali no Rio de Janeiro que fala a mesma coisa. A Bíblia é sobre Jesus Cristo. A verdade revelada é sobre o Senhor Jesus Cristo. É naquele em que você pode estar fortalecido. É aquele que faz o que você não tem capacidade de fazer. Mas ainda assim, muitas vezes você vai ouvir mensagens como: você pode, você consegue. Mensagens que não partem da Escritura, porque esta enfatiza Cristo Jesus. Porque a glória é dele e não do homem. Eu ouvi certa vez eu vi um processo de sucessão pastoral. E como nós sabemos, na igreja presbiteriana, nós convidamos os candidatos para a igreja conhecer. Eles vão dar uma aula, vão pregar um sermão. E esse processo aconteceu na minha igreja de origem. Eu estava de férias do seminário, eu tinha indicado um amigo para concorrer. Quando esse amigo pregou na igreja, eu acho que eu não estava, mas no domingo que eu estava de férias, tinha um outro candidato na igreja. E então ele abriu a Bíblia e leu um texto, e ao invés de pregar o texto, ele começou a dizer das suas grandes realizações. Quando eu cheguei na igreja tal, ela era uma igreja muito feinha, um templo muito pequenininho, apertadinho, e quando eu saí daquela igreja, era uma igreja linda. Então eu fui para outra igreja, e lá a gente também construiu uma igreja que ficou uma beleza. E ele ficou o tempo todo falando a respeito das construções que ele fez, e parecia que ele estava buscando uma vaga de engenheiro, de arquiteto, ou de alguma coisa qualquer assim. Porque não houve pregação do Evangelho. A ênfase estava na reforma dos templos, na ampliação dos templos. Quando nós perdemos Cristo de vista, todas as coisas descambam. E nós começamos a enfatizar aquilo que não deveria ser enfatizado. Começamos a enfatizar as coisas que trazem glória não para Cristo, mas para nós, para aquilo que nós realizamos. Isso quando não se coloca a esperança na instituição. Você já viu propagandas assim? A pessoa dizendo: eu era pobre, eu era doente, minha conta bancária era terrível, até que eu vim para a igreja tal, e aí a minha vida mudou. Mas foi a igreja tal que mudou a sua vida? Então a esperança é a instituição. Cristo Jesus. É disso que trata o Evangelho. É sobre Ele. No Evangelho, então, não há lugar para ideias pessoais, para ideologias humanas, para a centralidade do homem. O Evangelho é sobre Cristo Jesus. A última verdade que você tem neste verso: o Evangelho é para pecadores. Veja lá: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E agora Paulo mostra que a obra gloriosa de Jesus Cristo alcança pessoas, perdidos, homens que por conta da queda de Adão estão numa situação terrível de pecado e de miséria. Qual é o problema? Nisso tudo, os homens não reconhecem isso. Os homens se acham bons. Os homens se acham suficientes. Os homens tentam promover, por meio das suas capacidades, que eles acham que são naturais, que eles não atribuem a Deus, mas eles acham que eles vão promover um mundo melhor a partir deles mesmos. Eles não querem ouvir a mensagem de que eles são pecadores, de que eles são depravados, de que eles precisam de redenção e de salvação, porque muitos não entendem nem que estão em risco nenhum. Você imagina alguém muito rico, que tem tudo à sua disposição,
que ao estalar dos dedos tem 10 funcionários fazendo o que eles bem querem, e você fala: você precisa de salvação. De quê, meu amigo? Você não está vendo a minha vida aqui, não? O que eu preciso mais? Então os homens, por meio das suas habilidades dadas por Deus, tentam fazer as suas vidas valerem a pena e ser um pouquinho melhores. Eles não querem alguém apontando o dedo para eles e dizendo que eles estão errados. E quando isso acontece, eles querem rejeitar. É por isso que, não podendo rejeitar somente a mensagem, eles tentam eliminar o dono da mensagem. Salmo 14: o insensato em seu coração diz que Deus não existe. Se Deus não existe, eu faço o que eu quero. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já cantou aí um artista popular brasileiro que: se no jogo não há juiz, não há jogada fora da lei. Quando você elimina o juiz, você faz o que você quiser. Entretanto, para que haja redenção, o homem precisa reconhecer o seu pecado. Ele precisa reconhecer o seu estado. E é isso que a lei faz com ele. A lei vai mostrar o quão desesperadamente perdido ele está. E diante da acusação da lei, ou ele vai tentar negar, cauterizando o seu coração, ou ele vai dizer: desesperado homem que sou, quem me livrará disso? Ele precisa de um redentor. Reconhecendo o seu pecado, ele tem condições então de abraçar aquele que cumpriu a lei por ele. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Cristo Jesus veio para salvar pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. E essa consciência de Paulo deveria ser a consciência de todo crente. Eu sou o principal dos pecadores. Mas não é que tem muito crente que se acha joia? Não, eu sou bonzinho, pastor. Eu posso não ser o melhor, mas o pior também eu não sou. Nós continuamos muitas vezes com um orgulho no coração, gritando lá dentro que nós somos bons. E se isso impossibilita a salvação, porque não há reconhecimento de pecado, logo não há procura do Salvador, isso também atrapalha na obra de santificação. Porque há muitos crentes que acham que já chegaram num patamar excelente, daqui para lá é lucro. Eu não preciso crescer mais, não há áreas da minha vida em que eu preciso me deter um pouco mais, não há áreas em que eu preciso reconhecer que eu estou muito abaixo daquilo que a Escritura diz e preciso da graça de Deus. O tempo todo nós precisamos trazer à mente a ideia de que nós ainda não somos perfeitos como seremos um dia. É verdade que nós não somos mais como Adão, mas nós ainda não somos como Cristo é. A obra que foi começada será completada até o dia de Cristo Jesus, mas ainda não foi. E eu preciso reconhecer isso todos os dias. Jesus mesmo disse: os sãos não precisam de médico. Se eu não reconheço a minha dificuldade, por exemplo, de perdoar pessoas, eu não vou procurar crescer nisso, eu não vou procurar estudar o que a Bíblia diz a respeito disso, porque eu vou ver como se estivesse tudo bem. Se eu não reconhecer a idolatria do meu coração, que tem me levado a pecar em várias áreas, porque eu quero muito algumas coisas e estou disposto a transgredir a lei do Senhor por isso, eu não vou lutar contra esses pecados. Eu preciso reconhecer a minha condição.
Eu já sou salvo, mas eu ainda não sou o que eu serei. Eu já sou filho de Deus, ainda não se manifestou o que eu haverei de ser. É nessa hora que você clama assim: Maranata, vem Senhor Jesus. Você precisa entender a sua situação diante de Deus. E às vezes nós mostramos com a nossa prática que nós não reconhecemos isso, sobretudo na maneira de lidar, por exemplo, com o pecado de outros. Nós apontamos facilmente o pecado de outras pessoas, porque isso é fácil, mas não estamos prontos a reconhecer o nosso próprio erro e o nosso próprio pecado. Com o erro dos outros somos implacáveis. Falta de entendimento da nossa condição. Quando você entende a mensagem do Evangelho, você se torna cada dia mais grato, cada dia mais humilde ao Senhor. Veja o que Paulo está fazendo aqui. Sou grato, verso 12, para com aquele que me fortaleceu. Ele me considerou fiel a mim que era blasfemo, perseguidor da igreja, que alcancei misericórdia. As verdades estão todas bem assentadas aí na mente de Paulo. Ele sabe o que ele era, ele sabe o que Cristo fez por ele, ele sabe que Cristo continua efetuando na sua vida a sua grande obra, porque ele tem esperança, como ele escreveu em outra epístola, que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 3 verdades a respeito do Evangelho você tem neste versículo. O Evangelho é verdadeiro, o Evangelho é sobre Jesus Cristo, o Evangelho é para pecadores. Que você tenha uma compreensão correta do Evangelho, a fim de viver neste mundo glorificando aquele que tirou você das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor, aquele que começou a boa obra em você e que certamente há de completar até o dia de Cristo Jesus. Porte-se diante dele de forma humilde, rogando a cada dia a sua graça e a sua misericórdia, honrando e louvando aquele que tem sustentado a sua vida, aquele que salvou você da condenação vindoura